Graça e paz, meus irmãos, boa tarde, que Deus te abençoe. Desde já peço que deixe aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo e me ajuda no crescimento do canal e levar a verdade às pessoas e fugir do engano de falsos ensinamentos aí que estão sendo espalhados, sobre até no sentido que Davi teria tido um relacionamento homo com Jonatas. Isso está na Bíblia mesmo? Vamos ver a fala desse senhor e vou reagir à luz do que está escrito na palavra de Deus. Vamos lá. Davi e Jonatas, namoro ou amizade. A Bíblia descreve um amor intenso entre eles, onde Deus não teve problema algum com isso. Eles fazem um pacto de amor e fidelidade um com o outro, só que na Bíblia um pacto com votos e promessas só é feito com Deus ou com o cônjuge, nunca com um amigo ou irmão. No momento em que Jonatas fica despido para Davi, tirando a espada, o arco, a túnica que era a roupa que cobria o corpo, também tira o cinto. E não pense que esse cinto era tipo um espartilho moderno. Era um aparato da armadura que protegia desde o umbigo até as partes íntimas. Completamente nu, disse Jonatas que tudo que tinha era de Davi e se envolvem num beijo tão apaixonado que choram e a alma deles se ligam e se tornam um só. Acontece que na Bíblia esse tipo de contato se refere à intimidade sexual, revelando que ambos fizeram amor. Comente, foi namoro ou amizade? Nenhum dos dois, nem namoro nem amizade. Vamos tentar entender essa questão. É um trecho que está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 1, do versículo 26, que diz basicamente o seguinte: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que muito das mulheres. Ou seja, aqui Davi compara Jonatas como o amor de muitas mulheres. E eles se embasam nesse versículo para criar toda essa ideia que ele trouxe, que Davi teria um relacionamento homo com Jonatas. Só que esse capítulo ele está querendo dizer basicamente o seguinte: aqui trata sobre a morte do rei Saul, e o lamento que Davi tinha, porque ele honrava a unção que existia em Saul e propriamente o pai do seu amigo que tinha falecido, porque Jonatas era filho de Saul. E aí entra um negócio mais complicado aqui dessa afirmação, porque vamos entender o seguinte: se ele está dizendo que fosse uma verdade, então as coisas de Deus virou bagunça, não existe princípio de nada. Porque vamos entender, Davi era casado com Mical, irmã de Jonatas, e ambos filhos de Saul. E como que raio de ideia é essa que o cara ia casar com a mulher e que ia pegar o irmão dela também junto? Que ideia é essa? Que salada mista é essa? Ainda que vamos entender, porque quando a gente fala sobre um personagem bíblico, a gente estuda o texto, o contexto, para que não se torne pretexto para afirmar coisa que não existe. E geralmente a gente vê um capítulo anterior para o outro depois, né? À frente. Então vamos entender. Davi, em outro dado momento, cometeu grandes erros aos olhos de Deus, abomináveis diante de Deus. Que houve um grande arrependimento no coração de Davi por ter feito tais coisas. Por isso que ele foi comparado segundo o coração de Deus. Porque Deus está mais preocupado que a gente se arrependa do que a gente fez, por mais sério que seja esse erro cometido, do que endurecer o coração como Saul, né? Se orgulhar e não fazer aquilo que estava correto aos olhos de Deus, mas sim se arrepender. Então, Davi, ele se arrependeu de ter mentido, adulterado e assassinado uma vida, que foi Urias, que mandou Urias para uma guerra e ficou com a sua esposa Betseba. Que aí é incoerência, porque se Davi fosse homo, ele não teria
mandado Urias, teria ficado com Urias, se relacionado com Urias, e teria dado fim a Betseba, por exemplo. E ainda que Davi chorou, porque ele perdeu o primeiro filho que ele tinha com Betseba. Então, é muito claro a virilidade de Davi em relação a gostar de mulheres. Casou com Mical e ainda adulterou com Betseba. E ainda que Davi, por exemplo, tivesse cometido um ato homoafetivo, vamos dizer assim, ele teria se arrependido, porque Davi foi o segundo coração de Deus, porque ele se arrependeu dos erros que cometeu e clamou ao Senhor que não tirasse o seu Espírito Santo. Então a mensagem do Evangelho é claro sobre um arrependimento, né? E Deus ele se agrada quando a gente comete algum erro, independente do grau que seja esse erro, mas que a gente se arrependa, que rompa com aquilo e viva uma vida de acordo com a sua palavra. Então, na Bíblia não tem nada que Davi se relacionou com Jonatas. E aí ele teria pegado o irmão de Mical, que no caso teria casado com ela, né? Teria pegado o cunhado, enfim. Essa teologia deles não existe. Não está nada na Bíblia sobre isso. Davi nunca foi homossexual. E aí quer dizer algo do que não diz na palavra de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, pois a palavra de Deus diz que ai daquele que distorcer uma vírgula da palavra de Deus. Então a gente só pode pregar aquilo que está escrito na palavra. Até eu, perante vocês, aos meus conteúdos ao qual eu crio, eu também vou prestar contas de tudo que eu falo. E a gente só pode falar o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que em Gálatas 1:8 diz que ainda que eu, ou você, ou um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente que vos prego, que sejas anátema. Anátema é maldição para qualquer coisa que eu pregue da palavra de Deus distorcida as pessoas do que a palavra de Deus não diz. E na palavra de Deus não tem um versículo que Deus permita ou abençoe ou que direcione alguém a se relacionar com o mesmo. Quando a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, em Levítico 18:22, como no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, do versículo 24 e 27, 1 Timóteo 1:10, e 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, 12, que nessa passagem é muito claro que houve efeminados mudados pela graça de Deus na cidade de Corinto, e ali houve arrependimento e mudança de vida. Então a palavra ela tanto reprova a conduta entre pessoas do mesmo, como a palavra também trata que houve pessoas que foram mudadas nessa prática de vida. Então o Evangelho nunca aprovou e nunca vai aprovar, porque a palavra de Deus não permite essa conduta. Isso não quer dizer que Deus não tenha graça para pessoas que até sentem desejos homoafetivos. Mas como todas as pessoas que vão ser um seguidor de Jesus, o relacionamento sexual tem que ser vivido no casamento monogâmico, homem e mulher. Gênesis 1:28, como Mateus 19, as palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele determina que o casamento tem que ser vivido nessa conduta. Então, gente, não caiam nessas heresias, é engano, do que ele fala nada está escrito na palavra de Deus, e vamos seguindo em frente, porque o que ele diz não está escrito na palavra, tá bom? Que Deus te abençoe, e para você que achou meu conteúdo interessante, quiser ajudar o meu canal, o meu ministério, eu vou deixar o meu contato, 19 9742 35 994, esse é o meu número de contato, e Pix também, que é Riquelme Araújo, Nubank. Então, se você quiser ajudar e abençoar o meu ministério, eu sou muito grato e peço que Deus te abençoe, e vamos para o próximo vídeo. E não se enganem com os falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí. Cuidado, gente. Deus abençoe.